Fiquem comigo, pois vou mostrar os bastidores dessa operação, as mensagens secretas trocadas entre as embaixadas e como a atitude corajosa de Lula colocou o Brasil. Preparem-se, porque o que vou revelar agora é a prova definitiva de que o Brasil, sob a liderança de Lula, voltou a ser um gigante no cenário mundial. Um único gesto, uma única decisão do presidente brasileiro, não apenas chocou o planeta, mas expôs a hipocrisia das grandes potências e redesenhou as linhas da geopolítica global em tempo real. Esqueçam tudo o que vocês viram na mídia tradicional. O envio de ajuda humanitária de Lula ao povo palestino foi muito mais do que um simples ato de caridade. Foi uma declaração de soberania, uma jogada de mestre que pegou todos de surpresa e provocou uma reação em cadeia que está, neste exato momento, tirando o sono de diplomatas em Washington, Bruxelas e Tel Aviv. Fiquem comigo, pois vou mostrar os bastidores dessa operação, as mensagens secretas trocadas entre as embaixadas e como a atitude corajosa de Lula colocou o Brasil no centro do tabuleiro mundial, para o desespero dos que se achavam os donos do mundo. Vamos entender o contexto. Enquanto o mundo assistia a mais um capítulo trágico do conflito no Oriente Médio, com imagens de sofrimento e destruição, a maior parte das nações poderosas se limitava a discursos vazios, notas de repúdio e uma paralisia diplomática vergonhosa. De um lado, os Estados Unidos e seus aliados europeus, com sua retórica de direitos humanos, mas, na prática, apoiando um dos lados do conflito com armas e vetos na ONU. Do outro, um silêncio cúmplice de muitas nações que temiam desagradar Washington. E no meio disso tudo, um povo sofrendo, precisando de remédios, comida, água e, acima de tudo, de esperança. Foi nesse cenário de omissão e covardia que o Brasil agiu. Lula não fez discursos para a plateia. Ele pegou o telefone. Em uma série de conversas rápidas e sigilosas, acionou o Itamaraty e o Ministério da Defesa. A ordem foi direta, clara e inegociável. Preparem os maiores aviões da Força Aérea Brasileira. Vamos encher essas aeronaves com toneladas de alimentos não perecíveis, medicamentos essenciais, purificadores de água e abrigos. O povo palestino não está sozinho. O Brasil vai ajudar. Foi uma operação de guerra, mas uma guerra pela vida. Em menos de 48 horas, a logística estava montada. Gigantes da FAB, que normalmente transportam tropas e equipamentos, estavam sendo carregados com a solidariedade do povo brasileiro. E aqui começa a primeira grande jogada de Lula. Ele não pediu permissão a ninguém. Ele não consultou Washington. Ele não esperou a aprovação da União Europeia. Ele agiu como o líder de uma nação soberana, que tem uma política externa independente e humanitária. O primeiro avião decolou de Brasília, e a partir daquele momento, o mundo parou para assistir. E a reação, meus amigos, foi o estopim de um terremoto geopolítico. A primeira onda de choque veio exatamente de onde se esperava, do chamado Ocidente desenvolvido. Diplomatas americanos, em conversas vazadas para a imprensa internacional, teriam classificado a atitude brasileira como imprudente e populista. A hipocrisia em seu estado mais puro. As mesmas nações que enviam bilhões em armas para a região, alimentando o conflito, se sentiram no direito de criticar o envio de remédios e comida. Fontes em Bruxelas, sede da União Europeia, afirmaram que a ação de Lula quebrava o consenso ocidental e que o Brasil estaria agindo fora de sua esfera de influência. Que ultraje! Eles basicamente confessaram que, para eles, a América Latina não tem o direito de ter uma voz própria em crises globais.